A graça e a paz, queridos irmãos, eu sou o pastor Wilbert, é um prazer estar com vocês aqui na TV Viva Promessa, realizando esta programação, a Escola Bíblica Especial. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, promessistas e não promessistas, e desde já quero lhes solicitar que compartilhe o link desta programação para que outras pessoas possam interagir conosco. Caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e no final dessa programação também deixe o seu joinha. Agindo dessa forma, tenha certeza que você estará colaborando para que a palavra de Deus seja expandida a mais lugares e atinja a mais corações. Estaremos nesse momento vendo a vinheta e logo em seguida estaremos dando continuidade à nossa programação. Ok, meus irmãos, estamos de volta. É uma alegria muito grande podermos refletir na palavra de Deus. Essa programação é uma programação que tem essa natureza reflexiva. Como de costume, nós estamos estudando a nossa série de lição bíblica e hoje daremos continuidade à lição bíblica Como os cristãos veem o mundo. É uma reflexão sobre a cosmovisão cristã. E para nos ajudar a pensar um pouco a respeito da palavra de Deus, temos aqui conosco a ilustre presença do pastor Adelmilson, nosso amigo pastor Adel, presidente da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa. Pastor Adel, é um prazer ter o senhor com a gente aqui. Fique à vontade, pastor, para manifestar aí o seu carinho e dar a sua saudação para o público, por favor. A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista, paz do Senhor pastor Wilbert. É uma alegria estar aqui na Escola Bíblica Especial. E olha que já tem tempo que eu passei por aqui. Estávamos em outras atividades, em outras demandas, mas Deus nos deu a graça de participar deste programa que tem abençoado tantas vidas. E tenho certeza que neste momento em que você está acompanhando essa lição bíblica especial, este programa também vai trazer muita coisa, muita orientação. Você vai sair edificado ao final dessa lição bíblica. Então, fica com a gente até o final. Obrigado, pastor Adel. Tem muito, com certeza, a contribuir nessa programação com a gente. Meus irmãos, como de costume, nós estaremos refletindo sobre a lição bíblica da semana. A lição que hoje será estudada será a lição de número 6, cujo tema é: existe alguma solução? Trata-se de uma pergunta, pastor Adelmilson. A gente vai responder essa pergunta à luz da palavra de Deus. Como a cosmovisão nos sugere a maneira como a gente precisa enxergar o mundo, hoje nós precisaremos responder esse questionamento. Existe alguma solução? Essa pergunta tem uma conexão direta com a lição da semana passada, que falava sobre aquilo que está errado no mundo. Os irmãos devem se lembrar, com base nas outras lições que nós estudamos, que a cosmovisão basicamente tem como objetivo responder 4 perguntas. 4 perguntas são os fundamentos da cosmovisão. 4 perguntas da cosmovisão, as quais são: de onde viemos, quem somos, o que há de errado e qual é a solução. E, como disse agora há pouco, a gente vai responder essa quarta pergunta. Pastor Adelmilson, o texto base da nossa lição dessa semana está descrito em Romanos 5, versículo 21, texto do apóstolo Paulo, onde o mesmo disse o seguinte: primeiramente o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça e, como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A carta de Paulo aos Romanos é uma nota explicativa do Evangelho. E Paulo está nos ensinando a respeito da solução,
a solução de todos os problemas. Pastor Adelmilson, semana passada, juntamente com os companheiros aqui da nossa programação, a gente falou a respeito do pecado, que o pecado bagunçou tudo aquilo que Deus havia criado. O pecado desestruturou os relacionamentos, ele bagunçou a maneira das pessoas enxergarem corretamente o mundo. Todavia, a gente descobre que apesar do pecado ser o grande problema da humanidade, existe uma solução. E de bate-pronto, pastor, a gente descobre aqui em Romanos 5:21 uma solução, a princípio óbvia, uma solução encarnada na pessoa de Jesus. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, pastor. O que a gente pode falar sobre essa obviedade? Jesus como solução para essa problemática da vida chamada pecado. É bem isso, pastor Hilbert, meu amado irmão. Quando você olha para o Evangelho, você descobre que algumas coisas estão erradas, em desconexão. Uma desordem tomou conta do universo. Nós vamos ver no transcorrer da lição que Paulo vai dizer que não é só o homem que está em desordem, toda a criação está em desordem. E quando a gente olha para a desordem, ela vem ou ela nasce no coração humano, ou nasce no universo, a partir do pecado. Primeiro, o pecado de Satanás, e em segundo lugar, o pecado humano, com base em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, nós já temos a presença de Satanás na criação, né? E ele engana, ele é o enganador, ele engana os nossos primeiros pais. Mas no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3, onde o pecado traz uma desordem, e você vai observar, pastor Hilbert, que a desordem, ela tem uma sequência, uma crescente. O homem fica desordenado, então ele vai culpar a esposa, a mulher, ele culpa, a mulher culpa a serpente, e toda a terra é afetada pelo pecado. E aqui nós temos um grande problema, porque o pecado, ele é um problema que impactou toda a criação. Quando você prega, por exemplo, para algumas pessoas, elas falam assim, mas eu serei salvo do quê? Não, você vai ser salvo dos seus pecados. Então, mas eu faço tudo certo. Eu cuido da minha família, eu não trapaceio nos negócios, sou uma pessoa ética. Eu preciso ser salvo do quê? Porque essas pessoas não têm a percepção de Gênesis capítulo 3. Quem tem a percepção de Gênesis capítulo 3 sabe que uma desordem aconteceu. E quando essa desordem acontece, que é o pecado, é a ruptura, a desconexão de Deus, a sentença de Deus vem sobre os seres humanos, que é a morte. Não só a morte, mas você vai encontrar em todas as escrituras, e eu preciso aqui, pastor Hilbert, tem um tempinho mais aqui? Por favor, pastor. Eu gosto de alguns textos, tá? Para a gente compreender a solução, é preciso entender o problema. E o problema é que o pecado traz sobre os seres humanos uma coisa que está registrada em várias partes das Escrituras, mas eu vou destacar o Salmo de número 5. O verso 5. Traz a sentença, a santa ira de Deus está sobre os homens. Então, se de um lado nós temos um inimigo voraz, que é Satanás, do outro nós temos a ira de Deus. O homem não tem escape. Por quê? Porque de um lado você tem o diabo, que ele é o enganador de todas as pessoas, ele enganou nossos primeiros pais, os seres humanos todos caíram nessa tragédia. Isso é um ponto de Gênesis capítulo 3, como eu já vos disse. Agora, por outro lado, se nós somos enganados por Satanás, obviamente nós cairíamos nos braços de Deus, que é o único que nos ama. Deus amava antes, já vimos na lição anterior, que Deus amava na Trindade. Então, na intratrinitariana, difícil a palavra, né? Quase travou a língua aqui, né? Intratrinitariana, o pai amava o filho desde a eternidade. Então eu vou cair nos braços de um pai que ama. Mas o que eu encontro em Deus? A ira. Por quê? Porque ele disse que iria nos matar se nós pecássemos. Então, o salmista vai dizer, olha, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam mal. Vai ter uma versão da Bíblia que diz que Deus se ira contra todos os que praticam mal. Então, se de um lado eu tenho Satanás, do outro eu tenho a santa ira de Deus, imposta sobre mim.
E as pessoas não têm noção da tragédia. Então veja aqui, ó, Salmo de número 7, verso 11. Ó, Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia a sua ira. Então Deus manifesta contra os seres humanos a sua santa ira todos os dias. E lá nós vamos encontrar ainda um texto, João capítulo 3, João 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, como resolver este problema? De um lado tem Satanás, do outro tem a ira de Deus. Aqui entra a grande solução. Quando eu tenho noção da tragédia, eu vou buscar a solução. E a solução precisa ser grande, porque a tragédia foi muito grande. Qual é a solução para o problema do pecado? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, como Deus resolve o problema da sua justiça? Ele diz, vocês vão morrer se pecar. Bom, como ele resolve isso? Enviando Jesus. Então, a lição de hoje vai dizer assim, olha, existe alguma solução? Existe alguma solução? Existe. Qual é a solução? Jesus veio a este mundo, nasceu, teve o seu ministério, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é a solução para a tragédia humana. Pastor, falando, uma das suas frases, pastor, nos faz entender que o pecado comprometeu, inclusive, a compreensão dos homens. A cosmovisão é a forma como a gente enxerga o mundo. Uma coisa é enxergar o mundo de uma perspectiva natural, outra coisa é enxergar o mundo de uma perspectiva espiritual. As coisas espirituais, disse o próprio apóstolo Paulo, elas são compreendidas espiritualmente. Quando não se enxerga o mundo com as lentes corretas, vem essa ideia de que não há necessidade de salvação. Eu serei salvo de quê? Então, logo, eu não vejo a necessidade de me relacionar com Deus. É a falta de percepção correta das coisas. E o pecado comprometeu essa visão. Mas o pastor falou muito bem, falou com propriedade, que o pecado é um grande problema, é um problema que atingiu a todos os seres humanos. Começa lá em Gênesis 3, mas Romanos 3, 23 fala que o pecado ele tem alcance universal. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado também tem uma consequência, né? Tem, na realidade, tem consequências em efeito cascata, mas uma consequência maior que é a morte. Né? Lá em Romanos 6, 23 fala, né, que o salário do pecado é a morte e por aí vai. E assim, diante daquilo que o pastor Adelmilson falou, a gente vai tentar aqui ser o mais didático possível, como de costume, respondendo às perguntas da nossa lição bíblica, para que vocês que já possuem a lição possam acompanhar de maneira pedagógica aqui o nosso bate-papo e também aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez possam, de alguma forma, compreender a direção aqui da nossa conversa. Pastor Adelmilson, a primeira pergunta da nossa lição, ela diz o seguinte: por meio da sua encarnação, Jesus veio para resolver o problema do pecado. É uma pergunta. Ele é a solução de Deus diante da realidade da queda? Comente baseando-se em Romanos 5, 12 e 19 e 1 Coríntios 15, versículo 22. Basicamente, Romanos 5, 12 fala sobre a questão de o pecado ter entrado no mundo através de Adão, mas a graça entrou através de Jesus Cristo. Pastor, por favor, nos ajuda a responder essa questão. Por meio da encarnação, Jesus veio para resolver o problema do pecado? O que é que a encarnação de Jesus, pastor, tem a ver com esta solução? Jesus de fato, veio resolver essa problemática. E o que é que a sua encarnação tem a ver com isso? Bom, aqui está, digamos, o centro daquilo que a gente conversou aqui na introdução. Se a sentença de Deus para o pecado é a morte, Adão e Eva, eles precisavam morrer, e precisariam morrer eternamente. Por quê? Porque Deus prometeu que se nós, em Adão, se nós comêssemos do fruto, nós morreríamos. Toda a história da Bíblia, desde Gênesis capítulo 3 até Apocalipse 22, é uma história de pessoas que estão em fuga. A nossa história é uma história de fuga.
nós fugimos. Adão, pastor, me permita, Adão se escondeu, né? Adão se escondeu. Deus perguntou, onde estás? Estava em fuga, né? Isso, em fuga. Mas as parábolas, quando Jesus vai contar em Lucas 15, Lucas 15, nós temos ovelha que se perde, menino que se perde, nós temos moeda que se perde. Verdade. Todas as parábolas de Jesus, elas falavam de nós. Porque um dia em Gênesis capítulo 3, irmãos, nós nos tornamos independentes de Deus. Nós viramos as costas para Deus. Nós dissemos aquilo que o diabo diz lá, ainda na presença de Deus, eu subirei acima do seu trono. Nós batemos no peito e dissemos assim, olha, nós podemos viver por conta própria. Eu tenho independência, eu tenho autonomia. Autonomia. Eu faço só um parênteses aqui. Quando você pega, por exemplo, a história de Davi e Betseba, o pecado de Davi, a sequência daquele texto, o escritor tenta mostrar a autonomia da fuga. A autonomia humana, na fuga. O escritor vai dizer assim, olha, e Davi viu uma mulher e mandou chamar, ele vai usar o verbo, mandou chamar. E a mulher mandou dizer que estava grávida. Ele mandou chamar o marido da mulher, ele mandou o marido comer e beber, ele mandou o marido dormir na própria casa. O marido não dorme, ele mandou o marido para o fronte de guerra, ele mandou uma carta para Joabe. Joabe mandou a resposta para Davi. E Davi disse, então o quê? Agora resolveu-se o problema porque o Urias está morto. Alguns versículos depois, o escritor vai dizer assim, olha, então o Senhor Deus mandou Natã na casa de Davi. Porque quem manda por último é Deus. Essa autonomia, gente, é uma desconexão de Deus. E Lucas 15 vai dizer isso. O menino foi embora, a moeda se perdeu, a ovelha fugiu. E aí, de repente, nós precisamos de alguém. Quem é a pessoa que está no centro de todas as coisas? Todas as flechas do mundo, pastor Wilbert, meu irmão, minha irmã, todas as flechas do mundo, elas apontam para uma única pessoa. Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer o Redentor. Nós precisamos de um Redentor. Qual é o problema? Jesus. Então a questão vai dizer assim, olha, Jesus veio para resolver o problema do pecado? Sim. Mas qual é o sacrifício de Jesus? Morrer em nosso lugar. Nós estávamos em fuga. Deus poderia nos deixar caminhar em fuga, mas Deus nos ama. Deus nos ama. E com o seu amor, por meio de Jesus, ele nos resgata. Jesus morre na cruz do Calvário. Então Jesus é a solução para o problema do pecado. Ele é a solução de Deus diante da realidade da queda? Sim, sim. Jesus resolve o problema da queda. Hoje, eu posso me aproximar de Deus outra vez. Então, Deus irado, né? Deus irado, lá do Salmo 5,5, Salmo 7, Salmo 9, lá de Abacuque, tu és tão santo de olhos que não pode fitar o pecado, de Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Eu posso chegar hoje diante de Deus e chamá-lo de Pai. Por quê? Porque Jesus é a solução para o problema da tragédia. Olha, irmãos, a tragédia foi grande demais. Foi grande demais. Ela custou a morte do Filho de Deus. Por isso nós fomos resgatados. Nós que tínhamos a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, nós temos uma consequência. A morte física. A morte física. Mas a morte espiritual não. Nós temos conexão com Deus. A morte eterna não. Nós já fomos salvos por Cristo Jesus. Cristo é a solução para a tragédia. E é importante destacar que a morte de Jesus não foi algo meramente humano. Jesus não foi um Marte. Jesus não morreu por causa de uma causa humana. A morte de Jesus ela teria um efeito espiritual. Por que Jesus é a solução, pastor Adelmeus? Porque Jesus é o único que veio à Terra, ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou, e à luz da Bíblia, a única maneira de resolver a problemática humana era alguém impecável morrendo no lugar dos pecadores. E foi exatamente o que Jesus fez.
Jesus morreu. Então a morte de Jesus ela precisa ser encarada dessa maneira, de uma maneira espiritual. Jesus não morreu como outros mártires da vida morreram. Jesus não é um mártir da história. Jesus Cristo morreu para ser o mediador. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo usa essa expressão de mediador com a ideia de conciliador, aquele que tem a capacidade de reconciliar. Nós estávamos brigados com Deus, pastor Adelmilson. Então, quem resolveu essa briga? Quem reconstruiu esse relacionamento? Como disse o pastor, o próprio Cristo Jesus, né? Jesus Cristo, ele é a nossa ponte. Isso. Pastor Adelmilson, vamos para a segunda pergunta. Comente a seguinte frase: além de resolver o problema do pecado com sua encarnação, Jesus inaugura o tempo da restauração do reino de Deus. Tem uma sugestão de texto aqui, em Marcos capítulo 1, versículo 15, em um dos seus primeiros sermões, Jesus ele fala a respeito do reino. O pastor Adelmilson está aí procurando na Bíblia, vai fazer a leitura e vai contribuir. Pastor, por favor. Em Marcos 1, verso 15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esta é a mensagem de esperança. Bom, com a vinda de Jesus, quando Jesus vem ao mundo, o seu ministério, a sua obra, ele inaugura o reino. O reino de Deus é inaugurado. Imagine comigo aqui que existe uma maquete de uma cidade nos céus. Então nós temos uma cidade do ponto de vista geográfico. Imaginemos aqui uma cidade retangular. Ela desce, a sua geografia desce, e ela é encaixada no centro de uma cidade terrena. Existe um buraco no centro dessa cidade, e essa cidade celestial, ela é encaixada aqui. Quando ela é encaixada aqui, o dominador dessa cidade terrena não tem mais espaço, porque o centro da cidade não é mais dele, não é a geografia dele. Um outro rei governa. Esse dominador, o usurpador que estava aqui no centro da cidade, ele foge. Ele foge. A ideia que nós temos do reino chegou é que a cidade de Deus vai descer e vai invadir a cidade dos homens. Com um encaixe espiritual, não é um encaixe geográfico, é um encaixe espiritual. Então onde você reside, ali está o reino de Deus, a expressão do reino de Deus na vida da família do Wilbert. Meu irmão, minha irmã, onde você reside agora, não é a geografia, porque tem gente que acha que tem geografia, que tem demônio, que não tem demônio, não é disso. Os demônios territoriais. Isso, né? Não é demônio territorial, mas assim, onde você está espiritualmente, ali nós temos os domínios do reino de Deus por conta do evangelho. Então, quando Jesus nasce, quando Jesus tem o seu ministério, o seu ministério que a gente vai chamar de humilhação, né? Que é nascimento, morte, sepultamento, são os períodos de humilhação de Jesus, né? Se encarna, ele nasce, morre, é sepultado. São estágios da humilhação do Salvador. Com esse ministério, ele está levando o reino de Deus, que existe um usurpador que é Satanás, que para Satanás e seus súditos, eles governam o mundo, mas a terra é do Senhor, o salmista vai dizer que tudo é do Senhor, então o diabo não tem território aqui, tudo pertence ao Senhor, e ao terceiro dia, quando Jesus Cristo, ele ressuscita, ele vence todos os poderes das trevas, ele vence a Satanás. Então o reino que nós temos aqui hoje, o reino é de Cristo. Apesar de termos tentações, apesar de termos problemas, porque Satanás ainda está neste mundo, ele é um leão, e o leão não está sem dente, ainda morde, né? Ele não é um gato, ele ainda é um leão, que procura pessoas para derrubar. Ainda é feroz, né, pastor? Isso, mas o reino é de Cristo. A gente vai chamar do já ainda não. Nós já vivemos com o pé no reino eterno, mas ainda lidamos com as questões deste mundo. Então, Jesus é o problema, sim, Jesus é a solução para o problema, sim, problema do pecado, inaugura um novo tempo em que o reino de Deus está entre os homens. E nós estamos aqui nesta grande missão que é levar o reino de Deus, ou os domínios do reino de Deus nos quatro cantos da terra.
Pastor, o assunto reino de Deus, ele sempre foi mal compreendido por aqueles que cercavam Jesus, né? As pessoas tinham dificuldade de entenderem que o reino de Deus não seria necessariamente um reinado político. Tanto é que, em alguns momentos, Jesus ele teve que se esquivar da proposta de ser coroado entre os homens, por diversas vezes, né? A gente pode até dizer que hoje em dia tem pessoas que não compreendem assim com clareza, né? De maneira prática, pastor, o que seria o reino de Deus? Você chegou a citar um exemplo, né? A expressão do reino de Deus tem que estar na família do pastor Wilbert. Ótimo, mas assim, de maneira prática, como é que a gente entende o reino de Deus? Como o reino de Deus se revela? Como ele se manifesta? Se ele não se revela de maneira política, econômica, como é que ele se revela de maneira prática no reino dos homens? Alguns estudiosos da Bíblia, especialmente teólogos bíblicos, né? E tem um que eu gosto muito que fala sobre o reino de Deus, você pode procurar, o George Eldon Led, ele vai falar sobre o reino de Deus, o reino chegou, o reino de Deus está entre nós, o novo reino do Espírito, né? Do Espírito Santo, que está se desenvolvendo neste mundo. Ele vai dizer, o Led vai dizer que o reino de Deus ele é expresso por meio do evangelho nas pessoas, é chamado de as benesses do reino. Aquilo que tem a proposta de Jesus, a proposta de Deus para o mundo na pessoa de Jesus, que inaugura o reino, nós vivemos esta vida de Cristo e desta maneira o reino de Deus ele é expresso por meio da nossa vida, da nossa existência. Então eu penso diferente, eu tenho ações diferentes, eu trato diferente o meu cônjuge, eu trato os meus filhos, eu trato os meus vizinhos, e este poder do reino de Deus, que não é o reino físico, é um reino espiritual, ele vai sobrepondo ao reino das trevas, sobrepondo ao reino de Satanás, que é a destruição das pessoas. Então o reino de Deus, ele invade o reino das trevas. Eu gosto muito de um texto de Isaías, e Jesus vai reproduzir esse texto, e ele vai dizer que aqueles que estavam em trevas viam uma grande luz. Aqueles que estavam à sombra da morte. Imagine, pastor Hilbert, que a morte está em pé e o sol bate na morte e ela faz sombra para você. Você está tão perto da morte que a sombra dela te alcança. Diz que para esse resplandeceu a luz. É essa luz de Cristo que invade o mundo. Então nós temos o reino das trevas e o reino da luz, o reino dos céus e o reino dos homens. Nós estamos neste mundo em missão. Nós estamos aqui levando as benesses do reino de Deus para as pessoas. Algumas pessoas vão dizer assim, olha, mas a igreja é o reino. A igreja católica, por exemplo, ela tem um pensamento que a igreja católica é o próprio reino. Não, não. A igreja não é o reino. A igreja é como se fosse um portal de entrada para o reino. Mas ela não é o reino. O reino é expresso na obra de Jesus. O reino é inaugurado na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, a igreja, ela é a porta onde essas pessoas têm acesso ao reino e elas vão viver as benesses do reino de Deus. E aqui só um alerta. Existem igrejas que têm uma porta tão disfuncional, que as pessoas enxergam o reino de Deus também disfuncional. Porque às vezes a pessoa que atende é disfuncional, às vezes o pastorado é disfuncional, às vezes a espiritualidade é disfuncional, a crença é disfuncional. E as pessoas passam a entender que o evangelho é aquilo, que o reino é aquilo. Não, o reino de Deus são os domínios de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, onde toda a estrutura que Deus tem é revelado a nós e nós precisamos ensinar as pessoas a viver de conformidade com a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e único mandamento. Amar a Deus. Agora, a igreja é a porta. Como nós atendemos, como nós recepcionamos, como nós acolhemos e abraçamos, elas vão entender, porque o reino é entendido posteriormente. A igreja, digamos, é uma ponta visível desse reino, mas ela não é o reino, ela é uma expressão do reino. Eu gosto de chamar a igreja como porta de entrada para o reino. Nas palavras do pastor Ademilson, os valores. Os valores, eles representam o reino de Deus, né? A maneira como o marido trata a esposa, a maneira como a igreja ela prega o evangelho. Pastor Ademilson, está ótima a conversa, mas a gente precisa aí de um tempo, a gente vai dar um intervalo para a nossa conversa, daqui a pouco a gente continua, tá bom, meu irmão? Vamos ficar afiado aí para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus.
Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. Meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar estudando nossa lição bíblica com base na perfeita palavra de Deus. Você aí com sua Bíblia na mão, você que tem a lição, fique aí atento. A gente está aprendendo bastante, o pastor Adel está agregando bastante aí para o nosso conhecimento teológico, conhecimento espiritual. E a gente hoje está respondendo a pergunta: existe solução? Na cosmovisão, a gente precisa responder essa pergunta, esse questionamento. Existe solução para a grande problemática da vida, para o pecado que bagunçou tudo aquilo que era perfeito? A gente está entendendo na palavra que existe sim. Jesus Cristo é a solução. A sua encarnação, a sua morte é a solução para os problemas, e também a sua aparição, ela decretou a inauguração do reino de Deus. Já conversamos a respeito disso, a gente vai continuar, pastor Adelmilson, aqui para as próximas perguntas da nossa lição, as perguntas de número 3 e número 4, para que a nossa conversa seja didática. Os efeitos da morte de Jesus nos alcançam individualmente, mas também a totalidade da criação não humana. Comente esta afirmação com base no item 2 do comentário anterior, lendo também Colossenses 1:20. Eu acho importante a gente fazer essa leitura, pastor, de Colossenses capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. Colossenses 1:20, Paulo vai dizer assim, olha: por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós estávamos num estado de rebelião contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós fugimos de Deus. Vamos para longe de Deus. A tal da fuga. A fuga. Porque toda a nossa história é uma fuga. Pode pegar, verifica. Os homens estão em fuga. São foragidos. Nós somos foragidos. Tem um autor que eu gosto dele, chamado Edward Boulds. O Edward Boulds, ele conta a história de um caçador que colocou o caçador mais primitivo, aí uns 80, 100 anos, eles caçavam com cães de caça, né? Ele colocou os cães numa montanha para caçar animais de pequeno porte e tal, e ele conta que dois cães ferozes, eles correram atrás de um cervo
pequeno, talvez um cervo ainda jovem. E eles correram, desceram montanha abaixo, correndo, e o animal muito veloz, mas com o tempo o animal foi se cansando, e o proprietário das terras, e o fazendeiro, ele estava no quintal de casa, quando os cães chegaram a uma distância de uns 50 metros e o animalzinho veio. Atrás tinham cães ferozes, dentes afiados. À frente, um homem, que também é assustador para o animalzinho. E o animalzinho diz que, como frágil ali, já cansado, diz que ele só conseguiu abaixar-se, o animalzinho. E os cães chegando. O fazendeiro disse que foi, pegou o animalzinho no colo, o animal não conseguiu esboçar a reação, estava muito cansado, pegou no colo aquele animal, segurou no colo e afugentou aqueles cães. Aí o Eduardo Boldes diz assim, porque quando nós, que éramos aquele animalzinho, estamos nos braços do Pai, não existe animal feroz que nos ataca. O Pai afugenta qualquer animal feroz. Essa é a grande realidade da fuga. Nós corremos de Deus e de repente nós estávamos num canto. E neste canto, quem estende a mão é o Pai. É o pai que está na varanda da casa esperando o filho. É o pai que vai atrás da ovelha, né? É o dono ali, o pastor que vai atrás da ovelhinha. A mulher que procura moeda na Isso, casa. É sempre Deus. É sempre Deus. A salvação começa em Deus e termina em Deus. Essa ideia que a salvação é nossa, isso é coisa humana, isso não é bíblico. A salvação bíblica começa em Deus e termina em Deus. E tudo que eu digo é assim, eu me rendo, Senhor. Aquele animalzinho que diz, Senhor, se o Senhor não me segurar, os animais me devoram. É mais ou menos isso. Então, pastor Wilbert... A rendição, pastor, me permita, sim. A rendição fez toda a diferença para aquele animalzinho. Né? Então, assim, o que as pessoas precisam fazer é se render a Deus. Isso, se entregar a Ele. Por quê? Porque nós estamos em fuga, mas um dia a gente se encontra com Ele. Em algum quarto escuro, em alguma esquina, em alguma igreja. Quantas pessoas eu já conversei e disse, pastor, eu fui à igreja e sem intenção alguma de ser crente. Quando eu abri os olhos, pastor, eu estava na frente do pastor no púlpito com a mão levantada. Eu não ouvi quando alguém disse assim, ó, se você quer se render a Jesus, levanta a mão. Quando eu consegui recobrar ali a consciência, no sentido de pensar o que eu estava fazendo, eu estava no altar. É bem isso. Nós vamos ao encontro dele. Todas as vezes que alguém dá um passo para Jesus, Deus está de braços abertos, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas vindo aqui para a pergunta, senão a gente vai falar aqui nós já falamos de pecado. Não, mas foi ótimo, pastor, foi ótimo. Vamos falar aqui. Esse exemplo seu aí, ele é comovente. Eu acho que é muito útil para a gente, né? Essa questão aí do animalzinho que se rende, né? Isso. Mas vamos lá, pastor. A pergunta aqui, ó, pergunta número 3. Como é que atinge a totalidade da criação não humana também, né? Isso. Porque o pecado atingiu todo o universo. Todo o universo foi atingido pelo pecado, gente. É uma realidade que marca todas as estruturas da criação. É uma aversão constante contra Deus. Todo ser humano está em rebelião diuturnamente contra Deus. E esta rebelião só é aplacada no sacrifício de Jesus. E o pecado alcançou a criação. Eu gostaria, Hilbert, rapidamente, pastor Hilbert, de ler aqui o texto de Paulo, né? O texto de Paulo aos Romanos, onde ele vai dizer assim, olha, capítulo 8 de Romanos vai dizer, verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ora, a ressurreição de Jesus impacta toda a criação, não só individualmente os seres humanos, mas a humanidade, bem como toda a criação é impactada. Olha, a natureza criada aguarda com grande expectativa. Eu gosto sempre de falar, essa frase não é minha, eu gosto sempre de falar quando eu passo perto de um pé de uma laranjeira, um pé de eucalipto, uma mangueira, que todos eles aguardam com grande expectativa a volta do Senhor Jesus.
Verdade. Né? Então toda a criação aguarda. A natureza geme. Isso. Geme, né? Aguarda a transformação. Isso. Pois ela foi submetida à inutilidade. Paulo vai dizer que a mangueira, ela é inútil. Alguns textos vão falar vaidade, algumas versões. Então, a mangueira, a laranjeira, o eucalipto, eles foram entregues à inutilidade. Não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência, de que se encontra. Há uma decadência na flora, na fauna, no firmamento, há uma decadência. Paulo vai dizer. E ele vai dizer aqui, recebendo a gloriosa libertação dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como tivesse com dores de parto. Só que o gemido aqui, veja bem, toda a natureza ela é afetada. Olha, os efeitos da morte de Jesus nos alcançam individualmente, mas também a totalidade da criação humana. Toda a totalidade, não humana, né? Toda a totalidade é alcançada, é liberta. Assim como os seres humanos gemem, dos quatro cantos deste mundo, esses gemidos chegam diante de Deus e não são gemidos de agonia. Agonia no sentido do sofrimento. Sim. Então, somente. A natureza não está gemendo por conta do sofrimento. Não é porque atearam o fogo no cerrado. Sim. Ou na floresta amazônica. É porque um dia acontecerá a redenção completa. Como se todo o cosmo estivesse na expectativa do grande e glorioso dia do retorno de Jesus. Nós gememos, assim como a mulher, ela está com dores, ela está gemendo, mas assim a alegria dela é que o menino vai nascer, ou a menina, o neném vai nascer. Ela geme porque logo mais a alegria será muito grande. Nós gememos não é porque a gente caminha para o caos. A natureza geme não é porque caminha para o caos, porque nós caminhamos para a redenção. A nossa redenção está próxima, pastor Hilbert. A redenção da igreja está próxima. A redenção da criação está próxima. Nós gememos na expectativa que o nosso Redentor qualquer dia chega. E quando ele chegar, ele vai transformar toda essa realidade perversa do pecado, todo o sofrimento imposto aos homens pelos homens, todo o sofrimento que o pecado impôs por conta da desordem da natureza. Tudo isso será transformado. Tudo isso será transformado. Um dia este mundo será totalmente redimido. Nós aguardamos esse dia. A maneira como o cristão enxerga o mundo, ela produz esperança. Porque quando você não enxerga as coisas desta vida pelas lentes corretas, você acaba perdendo o ânimo, perdendo a alegria, perdendo a expectativa de que as coisas irão melhorar. Quando a gente enxerga o mundo pelos óculos da palavra, a gente começa a entender, pastor Adelmilson, que em dado momento, Cristo Jesus vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar o ser humano, aquilo que é corruptível dará lugar à incorruptibilidade, o que é mortal dará lugar à imortalidade. Inclusive a natureza será restaurada. Se a natureza hoje, ela recebe nossos elogios, ela nos proporciona benesses, imagine uma natureza perfeita, a semelhança do Jardim do Éden, a semelhança de como era antes do pecado. Então essa é a expectativa que nós temos, né? Que um dia Cristo Jesus ele transformará todas as coisas. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Daí o versículo 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Pastor Adelmilson, esse texto aqui, texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai ser respondido agora por ti na seguinte pergunta: por que a ressurreição é o evento mais importante do mundo? Como os autores do Novo Testamento a apresentam? A gente sabe do valor que tem a morte de Jesus, o pastor já explicou com propriedade, mas assim, como a gente pode também falar da ressurreição com um valor precioso para a restauração da humanidade? O apóstolo Paulo, especialmente, que é o texto que você leu, e é o texto que está aqui na referência desta quarta pergunta, ele vai fazer uma afirmação que, se Jesus não ressuscitou, nós
somos idólatras, em outras palavras. Nós adoramos um Deus falso. Por quê? Porque a pregação dos cristãos é que Jesus havia ressuscitado. Então, se Jesus ressuscitou, faz sentido a nossa existência. Deus vai nos guardar, a gente não vai caminhar para a apostasia. Só o apóstata perde o Espírito de Deus. Foi nesse sentido que Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, né? Sim, Eu sim. enviarei outro, o Consolador, o Paracleto. João 14,17 diz, inclusive, que o Espírito ele estaria conosco e habitaria conosco, estaria em nós e habitaria em nós. A ideia de residir permanentemente. Então, assim, a ressurreição de Jesus, ela nos dá, ela nos permite viver esse novo momento, o momento do Espírito. A era do Espírito, como disse aqui o pastor Ademilson, né? Um momento diferente, onde a gente enxerga a vida da maneira como o Espírito Santo deseja que a gente possa enxergar. Meus amados, existem duas propostas de aplicação na lição bíblica, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é a seguinte: sejamos gratos pela solução de Deus para o pecado. Sejamos gratos pela solução de Deus para o pecado. E sejamos divulgadores da solução de Deus para o pecado. Gratidão e proclamação. A gente compreende que existe uma solução para os problemas. Falamos a respeito do pecado, o pecado que desorganizou todas as coisas. Entendemos que existe uma solução, Jesus Cristo é a solução. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus Cristo, de fato, é a solução. Todo esse processo pelo qual ele passou, comentado pelo pastor Ademilson, revela que existe uma solução e nós precisamos ser gratos, pastor Ademilson, demonstrar gratidão. Sejamos agradecidos. A gente nessa vida não tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter, mas a gente tem a solução para os problemas espirituais, chamada Jesus, e precisamos divulgar essa verdade para as pessoas que nos cercam. Pastor Ademilson, a gente está próximo aí do término da nossa lição bíblica, mas a respeito dessas duas aplicações, o pastor quer fazer algum comentário, quer compartilhar alguma outra verdade espiritual para a gente poder crescer juntos? Meu amado irmão, minha amada irmã, pastor Wilbert e aqueles que estão acompanhando aqui a nossa Escola Bíblica Especial, estamos chegando ao final e anos atrás eu conheci um homem que se tornou cristão, se tornou adventista da promessa. Ele era um bêbado, ele era um andarilho. E o que me chamou a atenção é que ele tinha alguns problemas também cognitivos mesmo. Ele tinha extrema dificuldade de entender algumas coisas, este homem. E às vezes eu pregava e eu pensava assim, olha, ele não está entendendo absolutamente nada. Nada. Um dia ele disse assim, pastor, o senhor poderia ir em minha casa? Ele morava sozinho. Poderia ir em minha casa? Eu preciso conversar com o senhor. E eu fui à casa dele, sozinho lá, uma tarde e tal. Ele me contou uma experiência dramática. Ele disse assim, olha, eu abandonei a minha família muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás eu abandonei minha família. Eu vivi na rua. Eu sou um homem hoje, fui um homem alcoólatra. Cheguei a cometer pequenos furtos. Vivi uma vida, uma tragédia, pastor, uma tragédia. Mas um dia eu fui para a igreja Adventista da Promessa e eu aceitei Jesus. Eu falei, mas o senhor entende o que eu estou pregando? Se eu entendo tudo. Eu falei, entende mesmo? Qual é a doutrina que o senhor mais gosta? Ele disse, eu gosto do sábado e da abstinência. Eu falei, então ele está entendendo as doutrinas, né? Eu digo, mas por que o senhor me chamou aqui? Ele disse, porque eu preciso fazer uma confissão. E depois da confissão eu vou contar para o senhor o que Deus colocou em meu coração. E ele fez a confissão. Ele disse, eu roubei furtei anos atrás, um estabelecimento comercial. E o proprietário, bem como o policial que foi lá autuar e tal, foi fazer a investigação, verificar quem tinha feito o arrombamento, perguntaram para mim assim, foi você? Eu disse, não. E eles acreditaram na minha mentira. Eu guardo essa mentira por anos e eu queria que o senhor me perdoasse,
Mas quem sou eu para te perdoar? Eu falei, não, se o senhor falar que eu fui perdoado por Jesus, eu falei, não, irmão, os seus pecados foram cancelados em Cristo Jesus. Cancelado. Se o senhor quiser ressarcir, o senhor pode ressarcir, porque Zaqueu ressarciu. Disse, não, mas eu não vou ressarcir porque eu roubei cachaça. Eu falei, então deixa para lá. Deixa para lá. Ele falou, então assim, eu estou perdoado por Cristo. Perdoado por Cristo. Ele disse, então agora eu vou falar para o senhor, eu sou tão grato, porque a Igreja da Promessa um dia pregou para mim que eu entendo que eu preciso ir embora dessa cidade. Sério, sério. Eu vou pregar o Evangelho agora. Primeiro para minha família que eu abandonei há 30 anos atrás. Depois para os outros. Irmãos, eu não sei onde esse irmão está hoje. Eu não sei se já faleceu, se já dormiu no Senhor. Mas naquele dia eu falei, meu Deus, esse homem saiu do subsolo do pecado. Sabe? Debaixo do lixo do pecado. Foi salvo por Cristo Jesus. Agora, o que ele faz? Ele diz, eu sou tão grato à Igreja Adventista da Promessa e a Cristo, que não existe outra maneira de agradecer, senão contando para todo mundo que um dia eu fui perdido, mas Cristo Jesus me encontrou. Eu acho que é bem isso. Essas duas perguntas de aplicação, elas nos levam a entender que nós fomos alcançados por Jesus. E qual é a nossa ação, a nossa decisão? Qual é a minha decisão? Eu fui encontrado por Jesus. Qual é a decisão? A minha decisão é pregar o Evangelho do Senhor Jesus até o seu glorioso retorno. Não existe outra coisa a ser feita. Não existe tempo, o tempo é agora. Não existe condição financeira, a condição é agora. Não existe idade, a idade é agora. Não existe cronologia, faixa etária. Não existe geração, é agora. Como gratidão em nosso coração, pregar o Senhor Jesus para todas as pessoas. Um dia o céu será diferente. Porque aquele irmão foi alcançado, porque você foi alcançado, porque eu fui alcançado por Cristo Jesus. Nós podemos dizer ao mundo a solução para a tragédia do pecado. Cristo Jesus foi a solução para a minha família, para a família do pastor Wilbert, para a tua família. Mas Cristo Jesus é a solução para esse teu vizinho que não é crente. Sabe este vizinho que te perturba, que coloca o som alto? Esse vizinho que grita de vez em quando com a família, com o filho, com a esposa? Jesus é a solução, porque Cristo é a solução para todas as coisas criadas, inclusive para os pecadores e réprobos. Se nós pregarmos o Evangelho, compartilharmos o Evangelho vai mudar o coração do nosso vizinho, assim como mudou o coração da minha avó há 60, 70 anos atrás. A palavra é poderosa. O pastor comentou, né? Imaginava que ele não entendia, que ele não compreendia. O homem sendo transformado pelo poder do Espírito. Meus amados, estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica. Foi maravilhoso poder estar com vocês. Pastor Adelmilson, muito obrigado. Amém. Por atender o nosso convite, estar aqui com a gente, conversando sobre coisas espirituais. Não tenho dúvida que a gente cresceu, pastor. A gente cresce em tudo naquele que é cabeça. Glórias Jesus Cristo, a Deus. né? Graças a Deus. A você, meu irmão, minha irmã, continua aí sugerindo que você compartilhe o link desta programação para que outras pessoas também sejam abençoadas. Mas antes de encerrar, a gente vai orar. A gente vai conversar com Deus. A gente não quer concluir esta programação sem pedir a bênção de Deus, porque tudo aquilo que a gente aprende precisa resultar na prática cristã do dia a dia. E orar a Deus é uma excelente maneira de pedir a sua ajuda para que possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvinte, como disse Tiago. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte. Pastor Adelmilson, por favor, ora por nós, nos abençoe, para nós encerrarmos aí com louvor esta lição bíblica. Amém. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, porque um dia nós estávamos perdidos, totalmente perdidos. Andávamos segundo o pensamento daquele que atua nos filhos da desobediência. Mas o Senhor nos encontrou. Amém. Na idolatria, na embriaguez, na droga, na desordem, na ira. O Senhor nos encontrou de alguma forma e nós estávamos totalmente desconectados. E nesse encontro marcante, maravilhoso, as nossas famílias foram encontradas, pessoas foram encontradas e hoje nós estamos aqui diante do Senhor. Podemos chamar o Senhor de Pai, de nosso Pai. Nosso Pai, eu peço que o Senhor abençoe os adventistas da promessa,
esses irmãos tão bondosos que sustentam a igreja em oração, financeiramente, que colaboram, ó Deus, com as igrejas locais. Eu peço que o Senhor abençoe os irmãos, dando orientação bíblica, que a lição bíblica seja esse fio condutor, que todos os sábados está nos ajudando a entender o Evangelho, a entender a proposta que o Senhor tem do seu reino, de maneira que a gente possa ser orientado para a vida eterna. Pai de amor, eu oro também, suplico as suas bênçãos agora, pedindo ao Senhor que o nosso entendimento seja aberto, destrava, meu Deus, a nossa boca para pregarmos o Evangelho. Tire a timidez, toda a limitação. Eu peço em nome de Jesus. A Igreja da Promessa precisa compartilhar a grande obra que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Essa igreja nasceu para ser bênção. Leve os adventistas da promessa para pregar o Evangelho. Eu oro também por aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui na nossa escola bíblica especial, mas elas não pertencem à IAP. Mas elas são crentes no Senhor. Eu peço que o Senhor as abençoe. Ajude a elas a caminharem por fé. Aquelas pessoas que porventura estão acessando o nosso canal e elas não são ainda convertidas. Pai de amor, dê uma experiência poderosa com o teu Espírito. Nós já vivemos na era do Espírito. O Espírito que habitou nos teus discípulos e apóstolos, que foi democratizado, que passou a habitar em toda a carne, conforme de Joel. Que o Espírito habite no coração também deste homem, desta mulher, de maneira que eles possam entender o glorioso Evangelho. Ó Espírito Santo, o Senhor que é o holofote, que joga luz no sacrifício de Jesus. Ajude essas pessoas a enxergar uma cruz fora de Jerusalém, enxergar a cruz do meio, onde o Salvador morreu. Amém. E ao olhar para Jesus, elas serão salvas, porque todas que olham para Cristo Jesus são redimidas, são salvas de seus pecados, têm nova vida, os seus nomes são escritos no livro da vida, e elas aguardam ansiosamente o seu glorioso retorno. Eu oro por todas as pessoas, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Edmilson. Muito obrigado, querido. Amém. Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, uma excelente semana. Na próxima semana estaremos aqui realizando mais uma escola bíblica especial e estudando o tema Para onde eu vou depois de morrer? Uma pergunta interessante. Eu conto com você. Até mais, se Deus quiser.